E o Conselho da Petrobras deve se reunir hoje para avaliar a troca de comando na companhia. E para conversar a respeito da situação da empresa, nós vamos conversar agora com o professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Unicamp, Márcio Postman. Bom dia, Márcio. Bom dia, Glauco. Satisfação estar contigo e todos que nos acompanham. Satisfação é nossa. Márcio, hoje a gente vai ter essa reunião do Conselho da Petrobras que deve avaliar ou não a troca de comando da empresa, e temos também aí bastante perturbação no mercado financeiro em relação à situação da companhia. Como é que você vê o atual cenário da Petrobras? Bem, eu diria que nós estamos numa espécie de encruzilhada, né? A política que a Petrobras vem seguindo, ela tem basicamente 5 anos, né, em que foi modificada radicalmente quando comparada com a trajetória anterior, né? A formação de preços do petróleo, que é um macro preço, é um preço de um produto que tem relações diretas com outros produtos, né? E isso obviamente impacta para o bem ou para o mal a formação de preços de outros produtos, né? Tendo em vista que somos um país que depende muito da malha rodoviária. Então, o deslocamento da produção está diretamente relacionado ao preço do combustível. E, de certa forma, o que aconteceu desde 2016 foi uma mudança brusca na orientação da Petrobras, a mudança da formação de preços, né? E agora está sendo fortemente questionada porque nós estamos assistindo uma aceleração do preço do combustível, tendo em vista que o preço interno do combustível se relaciona diretamente com alterações do preço do petróleo em termos internacionais e até mesmo da variação cambial. Essa decisão, meu modo de ver, do presidente Bolsonaro, que altera basicamente a direção da Petrobras, que era composta basicamente de tecnocratas do mercado financeiro, que estavam lá para operar numa empresa pública como se fosse uma empresa privada, e buscando fundamentalmente os interesses dos acionistas, né? O próprio conselho da Petrobras, o conselho de administração, é composto por acionistas fundamentalmente do mercado financeiro. Então, temos agora possivelmente uma alteração de rumo, mas vamos aguardar melhor a presença agora de um general, então, diante da Petrobras. Quer dizer, tem mais de 30 anos que a Petrobras não vinha sendo dirigida por um representante das Forças Armadas. Agora nós estamos diante desta possibilidade. Restará saber qual seria justamente a nova política da Petrobras, se vai manter nesse mesmo sentido ou se fará uma mudança, uma ruptura, não é? Então, precisamos aguardar um pouquinho. Há uma tensão enorme, a Petrobras perdeu o valor na Bolsa de Valores, não é? Há uma reação da imprensa, da mídia comercial, dos porta-vozes do dinheiro em relação a essa postura, mas vamos aguardar os resultados. Me parece um ponto muito importante nesse início do 3º ano do governo do presidente Bolsonaro. Agora, Márcio, você falando disso até me lembrou que ontem eu vi um trecho de uma entrevista de um representante dos acionistas minoritários da Petrobras no Conselho, praticamente defendendo a privatização da empresa, elogiando Paulo Guedes, dizendo que o petróleo é nosso, é coisa de comunista, de fascista. Quando a gente fala de acionista minoritário, parece que aquela pessoa ali que que tem uma participação num fundo de ações, que escolheu ali no seu banco, mas na verdade a gente está falando de outra coisa, né, Márcio? Eu queria que você explicasse justamente isso, que tipo de interesses existem ali no mercado financeiro em torno da Petrobras. De fato, a mudança da política da Petrobras, nos últimos quase 5 anos, né, desconectou o papel de uma empresa pública com o interesse nacional. Então, o que nós passamos a assistir, basicamente, é que uma empresa passou a operar fundamentalmente de acordo com os interesses desses chamados acionistas, né? A própria Petrobras, que tem uma parcela de recursos que são, na verdade, públicos, estatais, né? Deixou de operar de acordo com os interesses nacionais e, portanto, passou a vigorar fundamentalmente o interesse dos aplicadores, né? Ou seja, a Petrobras funcionando como uma empresa especulativa do mercado financeiro. E sem interesse nacional, ela opera como se fosse uma empresa privada. A empresa privada visa o lucro e ponto. A Petrobras não foi criada para isso, né? Porque, vamos lembrar,
que até o início dos anos 50, quando não existia a Petrobras, o que nós tínhamos aqui, na verdade, era um país completamente dependente do exterior. A Petrobras, foi a luta dos brasileiros para criar uma empresa desse porte, que tem uma importância significativa no Brasil e no mundo, que permitiu o Brasil alcançar, digamos assim, a soberania energética. E hoje nós estamos com essa soberania energética maculada, comprometida. Quer dizer, não é possível um empresário, alguém que trabalha na economia, e mesmo a própria família, saber quanto vai custar os seus produtos que adquirem, porque, em grande medida, esses produtos dependem, não é, do preço do transporte que é dado a partir do combustível. E nós tivemos uma elevação absurda, né? Sem ter completado 2 meses do ano, o preço do combustível subiu muito no Brasil, não é? E os salários não subiram, não é? As empresas têm dificuldade de repassar para preço também esses aumentos de custos. Então, isso criou um gargalo, um problema nacional de grande porte. Isso significa dizer que uma empresa nacional ela precisa, na verdade, considerar os interesses do conjunto da população e não apenas e tão somente os interesses dos chamados acionistas, daqueles que operam de forma especulativa na bolsa de valores. Agora, a Petrobras já teve justamente uma outra orientação, como você citou, em anos recentes, mais integrada a um projeto de desenvolvimento nacional. É importante lembrar, por exemplo, ali em meados de 2008, 2009, como a Petrobras foi importante no papel de exercer uma política anticíclica ali, diante da crise internacional que havia, e também no desenvolvimento da indústria naval, né, que estava praticamente morta no Brasil. Queria que você falasse, Márcio, a respeito disso, né, do quanto o Brasil acaba perdendo sem ter a Petrobras integrada no projeto de desenvolvimento. A Petrobras sofreu, digamos, 2 golpes, não é? O primeiro golpe veio justamente da forma com que a chamada Operação Lava Jato funcionou no Brasil, né? Nós temos no mundo todo política de combate à corrupção, que é uma realidade, né? E ela precisa ser combatida. Infelizmente, a forma com que a Lava Jato operou no Brasil não foi para acabar com a corrupção, mas sim para acabar com empresas. Então, a Petrobras, que era uma gigante, se articulava, se integrava na produção da ciência e tecnologia, né, nos ramos variados de suas interlocuções, como é o caso da própria indústria naval, mas também o complexo petroquímico. Ela tinha, na verdade, uma capacidade de operação inegável, uma política de defesa do conteúdo nacional, defesa do emprego do brasileiro, né, defesa de compras de empresas no Brasil. Tudo isso foi, infelizmente, por água abaixo com a ação da própria Lava Jato, né? E, por outro lado, o segundo golpe se deu justamente a partir de 2016, com a ascensão do governo Temer e, posteriormente, a eleição de Bolsonaro, que passaram a praticar uma política da Petrobras, né, de desmantelamento da Petrobras, da privatização, olhando exclusivamente os interesses dos chamados acionistas da Petrobras, né? Então, nós passamos a importar, por exemplo, combustível, não é? Nós fomos jogando fora um conhecimento, a engenharia nacional, e isso tudo está agora, de certa forma, questionado, porque apresenta os seus resultados que o Brasil não tem soberania energética, tá certo? Não consegue mais estabelecer minimamente um planejamento em torno de preços, o impacto que a Petrobras está tendo isso, e me parece que o presidente Bolsonaro, nesse sentido, está fazendo uma espécie de reorganização, talvez uma segunda reorganização do seu próprio governo, né? Vamos lembrar que no início do ano passado, por exemplo, né, o próprio presidente Bolsonaro se afastou do lavajatismo, não é? Demitiu Moro, por exemplo, e se integrou, de alguma forma, nas forças chamadas Centrão, né? E, ao mesmo tempo, também fez uma espécie de cavalo de pau na própria condução da política econômica, porque praticou e ampliou o gasto público, não é? Nós tivemos, no ano passado, o maior déficit público da história republicana do país, né? Que foi, de certa maneira, importante para evitar que a pobreza, o desemprego, a fome e a própria recessão atingissem números ainda mais estarrecedores que estamos vivendo. E parece que agora também há uma recomposição do governo em relação a questionar esse modus operandi do neoliberalismo. Está questionando, na verdade, o neoliberalismo em termos de estabelecimento de preços, no caso da Petrobras, e também nós tivemos agora uma mudança recente que o próprio presidente da Eletrobras, e talvez a diretoria da Eletrobras, que estava preparando a privatização, saia. Então estamos diante de uma novidade, talvez inesperada, mas que de certa maneira coloca um desafio enorme para a condução do atual governo brasileiro.
Mas você acha, no caso, que essa mudança de gestão na Petrobras pode, além de reorientar a política de preços, reorientar também a própria agenda privatista ali de desintegração da Petrobras? Vejo com dificuldade imaginar que apenas a mudança da direção da empresa seja suficiente, né, para impactar a condução do preço dos combustíveis, né? A Petrobras tem uma política de formação de preços. A mudança, nós já tivemos inclusive mudanças de presidentes desde 2016 na Petrobras, não é? Mas sem que a política de preços fosse alterada. Me parece que agora não se trata apenas de uma mudança da direção da Petrobras, exige certamente uma revisão da política do setor de petróleo e gás no Brasil. Né? E é isso que nós não sabemos nesse momento. O que significa essa mudança, né, que sai um tecnocrata do mercado financeiro que dirigia a Petrobras rumo à privatização e, diante dessa substituição, a ascensão de um general que tem uma experiência administrativa, já estava conduzindo outras empresas. Então, nesse sentido é que nós vamos ver se, de certa maneira, essa alteração na direção impactará a política de formação de preços, a mudança dessa agenda privatista e, de certa maneira, a reconexão da Petrobras com o sistema produtivo brasileiro. Ainda é tempo e o Brasil tem a possibilidade de mudar esse rumo, mas, obviamente, vamos aguardar aí os acontecimentos. Pois há uma reação muito forte, uma reação muito forte, evidentemente, dos interesses neoliberais, não é? A mídia comercial vem fazendo um carnaval, não é? Parte de parlamentares, de políticos, enfim, aqueles que estão integrados, né, na justificativa, na defesa do neoliberalismo, certamente se manifestarão. Então teremos uma tensão que não é pequena, mas é um ponto talvez muito importante na trajetória do governo Bolsonaro. Eu queria perguntar justamente isso, Márcio, porque na mídia comercial existe uma reação muito grande. Na verdade, você vê comentaristas ali praticamente cuspindo fogo, economistas ligados ao mercado financeiro dando entrevistas, reforçando, né, que é necessário seguir nesse caráter neoliberal, né, defendido na prática pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica. Você vê um cerco, na verdade, em relação à Petrobras para garantir que continue essa política privatista? Porque essa indignação que a gente vê, inclusive na mídia comercial, a gente não vê a mesma proporção, por exemplo, em relação aos quase 250 mil mortos pela pandemia, né? Então, existe esse cerco, Márcio? Olha, de fato, há uma reação muito forte de parte da imprensa, né, dos interesses, justamente, do dinheiro vinculado a essa visão de curtíssimo prazo que a agenda neoliberal propõe. Infelizmente, nós não temos uma imprensa que abre a possibilidade de oferecer aos seus leitores, né, a possibilidade de ter, então, visões distintas. Então, de certa maneira, há uma reorganização de uma espécie de pensamento único que só apresenta os aspectos negativos desta decisão, não é? Agora, também sabemos que essa mesma mídia vem sendo fortemente questionada e tem perdido, inclusive, credibilidade, né? Seria interessante, por exemplo, abrir espaço para que governadores do Nordeste, a população do Nordeste, pudesse manifestar o que tem significado a saída da Petrobras, por exemplo, de alguns estados importantes, o que significou a privatização em termos de perda de emprego no país, o que significou, por exemplo, a perda de soberania do país em termos de controle do seu combustível, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a política de preço de petróleo, embora seja regida por empresas privadas, mas ela está sob controle da segurança nacional. As Forças Armadas acompanham, monitoram todo o movimento em torno do setor de petróleo e gás, né? E isso não é também mostrado pelos meios de comunicação. Então tem várias lacunas e que, infelizmente, o brasileiro não está em condições de poder, inclusive, avaliar melhor, pois é negado a ele o mínimo de informação para que possa ter uma opinião decente. E é lamentável que a mídia comercial, não é, que os porta-vozes do dinheiro se expressem assim, mas, de certa maneira, eles estão defendendo o seu próprio interesse, desconectados totalmente de uma nação tão importante como é o Brasil.
Agora, Márcio, desde a gestão de Pedro Parente ali no governo Temer, como você lembrou, na Petrobras, a gente tem aí um objetivo declarado que é, na verdade, a adaptação da empresa como somente uma exportadora de óleo cru, né? Desmontando ali toda a cadeia integrada que existia em torno dela, com a venda de refinarias. Tivemos aí recentemente a venda da refinaria Landulfo Alves, inclusive, pelo que se estima, num valor metade, né? Metade do que valia realmente segundo a própria avaliação do mercado. Como você vê isso dentro de um contexto mais amplo de reprimarização, né? O Brasil se tornando cada vez mais dependente da exportação de produtos primários de baixo valor agregado e também de aprofundamento da desindustrialização? E foi importante você mencionar essa mais uma venda de uma refinaria da Petrobras, não é? Porque, de certa maneira, ela exemplifica o que está ocorrendo desde a década entre os anos 90 e os anos 2000, não é? O movimento de privatização, ele, de certa maneira, permitiu que houvesse uma espécie de concentração e aquisição no interior de empresas privadas, não é? Então, por exemplo, nos anos 90, aqui no Brasil, a privatização do setor de telecomunicações, siderurgia, entre outros, não é? foi, de certa maneira, transferido ativos, empresas nacional, estatal, para empresas estrangeiras, privadas estrangeiras. Todavia, desde a crise de 2008 em diante, não é? As privatizações que têm ocorrido, na verdade, resultam de uma forte presença do capital estatal. Então, de certa maneira, a venda de empresas que ocorrem em alguns países, como é o caso do Brasil, tem sido adquirida, de certa maneira, pela presença de empresas estatais que são de outros países, né? Então, na verdade, está uma reorganização das formas de concentração e de poder em torno da presença do Estado. E é justamente isso que a gente não está vendo no Brasil. O Estado vem sendo... se decompondo, na verdade, e transferindo, em grande medida, os principais segmentos brasileiros para o setor privado, mas não voltado para a produção, e sim voltado, basicamente, para interesses especulativos do mercado financeiro. Todo esse movimento que a gente assiste recente no Brasil, não é, vem, de certa maneira, aprofundando e esvaziando o espaço que a indústria, que a manufatura tinha no nosso país, né? A situação do ABC Paulista, por exemplo, é emblemático. A tragédia que vem sendo, não é, a saída de empresas estrangeiras, como é o caso da Ford, não é, mas também de outras empresas nacionais, empresas privadas, está destruindo o emprego, está destruindo a coluna vertebral do desenvolvimento brasileiro, que é a indústria, né? Então, se você destrói a indústria, o que resta? O que resta é basicamente a atividade primária exportadora, não é? Que é importante do ponto de vista da presença da exportação brasileira, mas ela é absolutamente insuficiente para mover um país de mais de 210 milhões de habitantes, não é? O agronegócio gera pouquíssimo emprego. É óbvio que nós temos a agricultura familiar, que é um fenômeno muito importante no Brasil, em termos de produção e de ocupação, mas sem política apropriada para a agricultura familiar, não é? Fica basicamente o Brasil olhando a espécie de monopólio exportador, não é? Um deserto de produção de um só produto para atender mercados externos. Mas como a população sobreviverá nesse sentido, não é? Se você não tem a indústria, sobra o setor primário, que emprega pouco, aí vem o setor de serviços, o terciário, mas os serviços não são vinculados, de maneira geral, à atividade econômica, né? Basta dizer que as 3 principais ocupações do Brasil, não é? São o trabalho doméstico, por exemplo, atualmente, depois o trabalho de segurança privada e terceiro o trabalho de entregadores, de maneira geral, né? Quer dizer, o Brasil hoje tem quase a mesma quantidade de trabalhadores domésticos que trabalhadores industriais. Quer dizer, isso é uma indicação de que nós não temos futuro a continuar nessa perspectiva e, portanto, é fundamental rever tudo isso e voltarmos, na verdade, a uma política de defesa da produção, defesa da soberania nacional, e isso é possível de ser feito. O Brasil tem condições de reverter isso, mas se não houver uma maioria política, dificilmente a economia se altera. E, Márcio, só para a gente concluir aqui, dentro desse contexto privatista que você ressalta que a gente tem hoje, uma agenda neoliberal, né? Quando a gente fala neoliberal num sentido bem amplo, inclusive que
pega aspectos que não são só econômicos, são do tipo de cultura mesmo. Como é que você vê essa chantagem na prática do governo em vincular a volta, o retorno do auxílio emergencial, a aprovação da PEC emergencial, incluindo aí o fim dos gastos mínimos em saúde e educação? Parece aquela situação do cobertor é curto, não é? Então, você puxa para tapar a cabeça, fica os pés de fora e vice-versa. Mas me parece que essa é uma falsa escolha, na realidade, não é? Há uma chantagem, como você bem disse, ou seja, o Brasil poderia perfeitamente dar vazão a esse critério que possibilita, nós temos um orçamento extraordinário, um orçamento que fugiria às atuais regras que existem atualmente, né? E permitir justamente que atendessem às necessidades prioritárias da população que vive num quadro sem reativação econômica, sem possibilidades, na verdade, de viver, caminhar com suas próprias pernas através do trabalho. Então, é absolutamente fundamental que se possa reaver. É lamentável, né, que a Câmara, o Senado, o Parlamento brasileiro tenha ficado quase 3 meses, né, paralisado em torno da escolha da mesa da Câmara e do Senado, ou seja, o país perdendo a validade do auxílio, né, entrando o ano sem orçamento estabelecido, ou seja, na verdade, é um certo descontentamento, deslocamento da política dos interesses reais do povo brasileiro. Então, é hora, na verdade, de recuperar isso. O parlamento pode fazer isso, é claro, mas me parece extremamente negativo, né, buscar, identificar recursos para financiar o auxílio emergencial, retirando recursos da saúde e da educação, justamente quando sabemos, né, que a ciência é absolutamente fundamental para enfrentar esse novo regime climático que nós estamos vivendo, né? Regime climático que vem aí apresentando seus sinais, né, em termos de mudança de temperatura, de tragédias ambientais, e, ao mesmo tempo, a proliferação de vírus, né? Nós não estamos apenas diante de um tipo de vírus, né? Há uma proliferação de outros vírus, e cientistas indicam que isso será uma constante para os próximos anos, o que requer, evidentemente, crescentes investimentos em saúde e em educação, né? O Brasil tem 2 instituições muito importantes, o Butantan, a Fiocruz, por exemplo, não é? Mas não há investimento para que nós produzamos a vacina, ampliamos o trabalho dos nossos laboratórios, dos nossos cientistas, pesquisadores. O Brasil está invasando, na verdade, não é? Importando o líquido que compõe, então, a vacina e viabilizando, ainda que minimamente, a própria vacinação. Então, a ciência e a educação são básicas para o Brasil poder sair do atoleiro que se encontra. E essa proposta que está sendo feita aí de reduzir os recursos mais uma vez, não me parece que nos abre uma perspectiva de futuro melhor do que temos hoje. Márcio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa semana para todos. Boa semana. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Unicamp, Márcio Postman. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.